No cronômetro, não. Atenção. Então aqui para mim, pelo menos, começou. Aqui também, e já entrou com 25 segundos. Uau! Bom, ela... Tudo bem aí? Oi, paz, por aí. Tudo bem também. Vamos embora? Sem mais delongas? Vamos nesta! Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 150. Olha só, que marco interessante. Histórico, hein? Parabéns, aliás, parabéns, Roberto. Parabéns para você também, né? Para nós. E Não? o tema de hoje é a ilusão do espaço-tempo. Então, vamos falar sobre isso, né? Mais uma das viagens, né, que nós sempre temos a pachorra de efetuar, né? Levando o questionamento e principalmente a especulação a níveis cada vez mais desafiadores, né? Adentremos na Hellmans. Mas assim, eu acho que também, cara, viver sem isso não seria tão divertido, né? Então, Sem dúvida. não tem por onde, né? Então, muita gente, acho interessante, né, esse aspecto também. Não tem a ver com o tema, mas assim, o quanto que muitas pessoas enxergam, né, isso como um devaneio, né, uma especulação sem fundamento. Mas, cara, a mim, pelo menos, e acredito que a você também, responde, né, ou dá um respaldo a certas inquietações internas que fazem muito bem, né? Muito pelo contrário, ao invés de, né, de ser uma coisa que para algumas pessoas pode parecer inútil ou que não levam a lugar nenhum, para a gente leva assim, né? Então, pelo menos para nós, eu acho que você concorda que faz bem, né? Sem dúvida. E a história da ciência, a história de uma série de descobertas, registra que muitas dessas descobertas vieram a partir de devaneios. Especulações, né? De parado ali pensando na vida. Né? É muito jogo, é muito legal. Vamos lá, então. Então, o tema de hoje é a ilusão do espaço-tempo e eu vou começar aqui dizendo para você de onde adveio essa inspiração, né? De uma das entrevistas de Bernardo... Não, desculpa, minto, não, nada a ver com isso, não. Do livro do Bernardo Kastrup, que seria o Modern Allegory. Mais do que uma alegoria. E em um determinado trecho ele fala a respeito disso, né? De um mito que ele acaba criando em relação às seus próprios devaneios mentais, né? E aí ele fala justamente sobre o quanto que o espaço-tempo pode ser uma questão ilusória e, na verdade, uma consequência de funcionamento de nosso aparato sensorial cognitivo. Então, o que a gente poderia extrair a partir daí é justamente essa ideia, né? Primeiro falando do espaço-tempo, que acho que é a primeira providência que nós deveríamos tomar, né? Iniciando esse papo, para depois falar sobre a transcendência desse aspecto. Né? Então, a ideia de espaço-tempo é, obviamente, descoberta por Einstein, né? Que também, obviamente, também se debruçou sobre isso através de devaneios, de especulações, né? E a partir daí a matemática veio a reboque, né? Mas é que essa ideia de que espaço e tempo são indissociáveis, né? O tecido do espaço-tempo, ao contrário do que a física clássica, a física newtoniana dizia, né? De que havia um espaço absoluto e um tempo absoluto, não, essas coisas estão interligadas. Então, o espaço-tempo, a partir do Einstein, vai depender muito da posição e da velocidade do observador, entre observador e objeto observado. Então, lógico que isso foi comprovado, né, de inúmeras maneiras e utilizamos isso hoje com ciência, com tecnologia, né, a própria tecnologia de satélites, o GPS, muitas coisas se utilizam da teoria da relatividade, a própria cosmologia se utiliza bastante dessa teoria de uma forma bastante fundamentada. Então, não é o nosso objetivo aqui questionar dizendo que não é válido, não. Para certos aspectos é bem válido, sim, né, sempre vale a pena, porque de repente algumas pessoas podem questionar, poxa, esses caras estão contrariando a ciência. Não, pegue todos os nossos episódios desde o início lá, vocês vão reparar que a gente sempre valida muito, tem inspiração na ciência e admira a ciência, né? Só que isso não é suficiente, né, para explicar tudo aquilo que somos, aquilo que fazemos ou como o próprio universo funciona, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é, como, né, diria Ken Wilber e a teoria integral, estamos, né, obviamente, integrando e transcendendo. Né? Então, voltando a falar sobre a teoria da relatividade e a questão do espaço-tempo, é interessante aqui a gente analisar ao longo do histórico da ciência, né, que certas teorias elas são válidas dentro de certos aspectos ou parâmetros, né?
Então, você tem a ciência clássica, desculpa, a física clássica, que é bastante útil, por exemplo, e até hoje funciona. Para você, por exemplo, enviar uma sonda até Marte, você usa o quê? Física clássica, física newtoniana. Só que se você quiser transcender isso para outros aspectos, outras instâncias do universo onde isso não funciona muito bem, você precisa deixar de aplicar essa abordagem e tentar partir para outra, incluindo aquele fenômeno que até então não era contemplado pela física clássica, né? E aí você consegue fazer esses saltos em termos de abordagem. Então, é chegado o momento em que nossa ciência, perante os físicos modernos mais ousados, onde eles começam a questionar, essa questão do espaço-tempo não me parece muito sólida, parece que é muito mais um resultado da maneira como nós funcionamos, né? Ou seja, os 5 sentidos em conjunto com a nossa capacidade de processamento cerebral, a nossa capacidade cognitiva, do que algo que está lá fora, na realidade, independente de nós, né? Então, eu não vou entrar, porque eu não tenho nem condições de adentrar nos aspectos da física envolvida para que os caras chegassem a essas conclusões, mas os aspectos filosóficos, e também, né, não sou filósofo, você também não é, mas temos essa petulância o suficiente de adentrar nessa seara, porque acho que dá para surfar melhor do que na parte mais técnica, né? Então, ele fala nesse trecho do livro sobre que o universo é um conjunto de estados mentais espalhados e sobrepostos, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E de que a própria origem do Big Bang pode dar a nós pistas, né, do que poderia ter ocorrido antes disso e explicaria, inclusive, o que teria surgido depois. Então, aquela questão da singularidade que nós abordamos alguns episódios atrás, sobre aquele ponto infinitamente pequeno, sem espaço e sem tempo, que deu origem à explosão do Big Bang, o que existia para além daquele ponto, né? Então, a ciência para aí, ela não consegue adentrar mais nesse fluxo de explicações, mas a gente poderia especular, de repente, se não haveria já um estado imanifesto de estados mentais sobrepostos, e a partir daquele momento da explosão surgiu o tempo, surgiu o espaço, e essas coisas ficaram indissociadas de acordo com a nossa percepção, né, de sentidos, e de estrutura e de função de nossa espécie, porque de repente você pegar uma outra espécie por aí, vai tentar enxergar isso, não tentar, né, mas vai, de repente, pelas próprias condições ou características, sei lá, fisiológicas ou sensoriais, enxergar tudo isso de uma maneira diferente da nossa, né? Então, esse é o questionamento que ele coloca. Então, a partir daí, eu vou já passar a bola para você não ficar falando muito, mas eu vou tentar pegar, então, aqui, através do descritivo, né, que eu sempre passo para você sempre aceito, porque é um maluco suficiente para aceitar as minhas propostas, e aí depois a gente vai tentando aqui abordar ponto a ponto o que eu quero explorar a partir de então, tá? Então, eu já queria passar a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Não, legal. Só para corroborar o que você falou, somos, de certa maneira, não só pró-ciência, somos cientistas, exploradores, e buscamos e tentamos fazer trabalho científico, louvar o trabalho científico com C maiúsculo, né? Acompanhamos a evolução da ciência e sabemos que, a partir da física clássica, que é a disciplina mãe da ciência, né, que é a física clássica, chegou no seu limite, junto com a física relativista, que chegou no seu limite, perto da velocidade da luz, chegando na física quântica, que chegou no seu limite, e a busca por uma teoria unificada que nunca se encontrou e talvez nunca se encontre, porque a ideia seria dar conta de explicar a realidade imaterial, mas a realidade é muito mais do que imaterial. Então, é um trabalho louvável, e pessoas como nós, que estudaram, que experimentaram e são petulantes o suficientes para saber que, puxa, talvez seria interessante usar outras ferramentas para colocar nessa equação para se entender a realidade, e a principal delas seria a consciência, que o mundo materialista e a física não considera, e vai ficar se faltando esse tempo buraco. Então, só para reforçar o que você estava falando. Por outro lado, complementando a tua introdução, como é fascinante a nossa capacidade de poder abstrair, né? A gente é a única criatura deste planeta que consegue parar para pensar na sua origem, em como ela está parada, em como ela pode dar sentido às coisas, mesmo que vão além dos 5 sentidos sensoriais que nos dão capacidade de ler,
e elocubrar, e fazer esse trabalho filosófico. Não somos filósofos de carteirinha, mas amamos ao conhecimento, que é a essência da filosofia, que é buscar respostas teorizando da melhor maneira possível. A partir disso, mesmo o Big Bang, que é uma teoria aceita do começo do universo, não é consensual, e alguns fatos vão vindo à tona e mostrando que precisamos talvez reformular a teoria. O próprio Michio Kaku está falando que a gente precisa reformular a teoria porque tem outras coisas acontecendo. Enfim, eu acho admirável essa nossa capacidade de poder abstrair, de poder fazer o que o Castro está fazendo, o que o Weber está fazendo, o que todo esse pessoal de vanguarda está fazendo. Tentar colocar em palavras e ideias palatáveis, entendíveis, compreensíveis e transmissíveis aos demais, conceitos que são super abstratos. E que, o mais legal, e que dependendo de como a gente os aborde, podem ser experimentados. Isso é o mais legal. Alguns não, alguns talvez não. Alguns vão ficar só na teoria mesmo. Alguns, muito da parte da física mesmo é só equação. Não tem nenhum respaldo de quark, muon, elétron. Não tem nenhum respaldo, é apenas matemática. Que é uma ferramenta genial que só nós, esses grandes primatas recém-nascidos árvores, conseguimos fazer. É genial, né? É genial. E um questionamento também muito dentro daqueles mais céticos ou mais voltados para a ciência clássica, de que, né, não existe transcendência, né, ou sim, a única coisa que existe é o universo material. Poxa, mas a gente acabou de falar, né, sobre esses aspectos que não existem na natureza, nenhuma criatura faz isso. Então, a gente tem essa capacidade de transcender a nós mesmos e nos questionar a respeito de coisas que se encontram além dos nossos sentidos, que se encontram além de nossa capacidade de entendimento mais imediata, né? Então, a transcendência faz parte do nosso próprio mecanismo cognitivo ou talvez imaginário, né? E aí, como a imaginação também, já falamos sobre isso em alguns episódios, né? Como a imaginação também é menosprezada, né? E nesses momentos você percebe o quanto ela é importante, né? Porque foi se utilizando da imaginação que a gente, né, conseguiu, sei lá, cruzar os mares, explorar novos territórios, né, colonizar outros continentes, se jogando nesse ímpeto pela busca, né, por respostas. Então, isso já é a transcendência em si, né? Então, como, né, se nega algo que está aí, né, ao longo da história, mais do que provado, que faz parte, é inerente àquilo que nós somos, né? Acho que, inclusive, bate com o que a gente conversou há 2 ou 3 episódios sobre a capacidade de fazer perguntas, né? O crescimento vem através de... muitos de nós não nos conformamos com uma explicação que nos é dada e que às vezes não faz sentido ou que soa incompleta. Eu acho que no fundo ela soa incompleta. E mesmo esse pessoal que argumenta que a gente concorda no exterior. Então, por exemplo, a gente consensuou que a cor que está atrás de você aí na tela é branco. Então, não haverá dúvida. Se for consensual, o mundo inteiro dirá que é branco ou branca a cor, dependendo da linguagem que vai usar. Beleza. Então, a gente consegue consensuar todo o exterior. Bárbaro. Mas para a ciência materialista, só isso que conta. Então, tudo que é interior é desprezado. Então, o que eu estou sentindo não interessa, o que a própria pessoa está sentindo não interessa, claro que interessa, é uma série de outras coisas. E é experimentável, e é compartilhável. Por ser um tipo de compartilhamento diferente do compartilhamento do exterior, eles negam. Mas, de novo, é possível experimentar, é possível compartilhar e é possível encontrar mecanismos e equações comuns, mas tem que abrir o leque, tem que ir além dos simples, cinco sentidos em medições, como a gente já falou em alguns episódios, essa capacidade de medir a partir apenas dos sentidos físicos. É compreensível, né? Eu acho que é normal. Nós, essas grandes criaturas, a gente estabelece os nossos limites, os limites das nossas crenças, os limites que a gente quer estabelecer para nós mesmos. De segurança, também a gente falou sobre isso várias vezes.
muitos de nós não nos sentimos confortáveis com dúvida, não nos sentimos confortáveis quando a coisa sai do controle, quando, na verdade, nunca tivemos controle. Exatamente. Uma das grandes ilusões. Né? A gente está falando de muitas ilusões. Hoje vamos falar de várias delas. Uma delas é essa, temos o controle da coisa. Não, não temos. Não temos. Mas vamos lá, então. Então, dando prosseguimento aqui, o Bernardo Kessler menciona também em um determinado momento que, ainda pensando nesse aspecto de que a nossa noção de espaço-tempo estaria muito mais vinculada à nossa estrutura cognitiva e sensorial do que a algo que se encontra lá fora, apartado de nossa consciência. Ele menciona, por exemplo, né, questões bem práticas e, né, fazendo uso, inclusive, né, da lei da correspondência, né, assim como é em cima é embaixo, grande lei hermética, uma delas, que é assim como é em cima é embaixo, de fazer essa analogia com a nossa própria forma de pensar. Então, por exemplo, não apenas a forma de pensar, mas a forma de interagir com a realidade. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que está num restaurante, ela está ali com todos os sentidos atuando ao mesmo tempo, né? Você não tem um sentido começando antes ou depois, até tem, né? Mas você consegue imaginar coisas se entrelaçando. Então, por exemplo, eu posso estar comendo um alimento, então meu sentido ali do paladar tá atuando, ao mesmo tempo que eu estou vendo uma imagem, né? Alguma coisa que passa na minha frente, por exemplo, estou ouvindo um som, né? Estou sentado, meu corpo está na cadeira, estou tendo acesso a isso, e de repente eu sinto um cheiro de uma comida, alguma coisa que me faz lembrar da minha infância, de um momento, sei lá, que me lembra a minha avó, e isso evoca uma emoção e eu começo a chorar. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, só que assim, o caminho que você faz de associações, ele é extremamente variado, né? E vai variar absolutamente ao ponto de você não saber o que vai acontecer com uma pessoa, por exemplo, né? Talvez em alguns momentos você olhando de fora, né, como um cientista dentro de um laboratório, se isso fosse possível de acontecer, fosse capaz de você prever certas coisas, mas outras não. E também é variável em relação a outras pessoas que possam estar dentro daquele mesmo restaurante, né, sentindo ou estando diante das mesmas circunstâncias, mas tendo outras associações, porque ela viveu uma outra vida, né, com outras características, dando valor ou tendo uma noção de juízo completamente diferente daquela outra pessoa, e vai seguir uma cadeia de associações que vai levá-la a uma coisa completamente diferente da primeira pessoa. Então, por que não pensar no universo como um conjunto de estados mentais sobrepostos, onde a questão do espaço-tempo, ela é, na verdade, um desempacotamento de eventos associativos de nossa mente que nos fazem sentido. E aí você cria essa questão do espaço-tempo como uma forma de entender ou dar sentido a uma série de estímulos que estão acontecendo contigo naquele exato momento. E não porque existe algo lá fora te dizendo que a vida é assim. São as associações que você faz que criam essa noção de sentido e de desempacotamento de um entendimento da realidade possível para você naquele momento. Passado aquele momento, passado aquele tempo, você mesmo em uma situação similar, pode ser que você faça um outro tipo de desempacotamento, porque mudaram as circunstâncias, você mudou, você não é mais o mesmo, né? E como diria aquele grande filósofo grego, não sei qual foi, esqueci qual que era agora, que fala que eu, ao atravessar o rio não é mais o mesmo e eu também não sou mais o mesmo, então as circunstâncias mudam completamente. Então, achei isso um insight muito fabuloso, muito, muito interessante, para que a gente adicione ainda mais ingredientes nessa nossa discussão. Vamos lá, o que você acha disso? Eu acho muito legal. Esse exemplo do restaurante é genial, junto com todas as experiências que você descreveu. Nada impede, inclusive, que a pessoa tenha uma experiência absolutamente espiritual também, junto com ela, que escapa dos cinco sentidos, será inefável, será muito difícil de explicar e pode acontecer exatamente naquele momento, gatilhada por uma coisa totalmente inesperada. Sim. Pode ser que aconteça. E voltando àquele restaurante uma semana depois, talvez comendo o mesmo prato e com as mesmas pessoas, será totalmente diferente. De novo, porque o mundo é diferente. Pegando tudo que você falou, sabe a imagem que me veio? Que esse desempacotamento individual de cada um de nós, de cada criatura, junto, forma esse tecido consciencial que, de acordo com a interpretação de um ou outro, pode ser o plano acásico, pode ser o inconsciente coletivo, pode ser a mente cósmica, a mente da consciência cósmica atuando no nosso, pode ser tudo isso.
formado por todos nós, vibrando o tempo inteiro, em todo presente, todo presente, todo presente. Agora, e agora, e agora, com flashes de passado que são úteis, é útil para nós enquanto a gente vive nesta condição. Viver criaturas que vivam em outras condições que transcendem o espaço-tempo talvez não necessitem desse tipo de mecanismo. Inclusive nós, muitos de nós que têm algumas experiências espirituais transcendentais, que conseguem escapar do espaço-tempo, reportam outros tipos de experiência, inefáveis, que são tão espetaculares que fica difícil encaixar em palavras. Exato, você tocou no cerne da questão, que é justamente isso que eu iria propor, né, inspirado justamente pelo aquilo que eu li no livro. Esse é o núcleo da coisa, e aí acho que vai requerer da gente uma certa atenção para explorar melhor isso. Então, quando você fala realmente do presente o tempo todo, né, ou seja, é algo que está... Existem camadas concomitantes, digamos assim, de eventos mentais ocorrendo, né, tudo ao mesmo tempo, mas é justamente essa ideia, né, de que passado, presente e futuro, que a gente também já discutiu, né, lá atrás, de que são conceitos que criamos, mas não necessariamente eles estão lá fora, independente da gente. Então, essa questão da independência, né, ou aquela ideia da física clássica de objetos separados entre si, que interagem, vai cada vez mais caindo por terra, porque você percebe que em níveis conscienciais a coisa é muito maluca. Então, para que a gente consiga dar sentido às coisas, a gente tem essa noção de passado, presente e futuro. Parece que o nosso mecanismo cerebral, ou a forma como nós concatenamos ideias, ela é propícia para isso. Inclusive a própria linguagem, como coloquei no primeiro parágrafo do descritivo, ela não escapa disso, né? Então, você para pensar, a sintaxe mais simples possível, em termos de gramática, é um sujeito, né, que está sempre efetuando alguma ação em um determinado lugar, em um determinado tempo. Então, a noção de espaço-tempo, até na linguagem, e isso talvez seja um dos fatores que cria uma dificuldade tremenda, quando você tem os psiconautas que, após terem aquelas experiências com substâncias psicodélicas, possuem enormes dificuldades em expressar, em colocar em palavras aquilo que eles vivenciaram, justamente porque a linguagem ela se encontra restrita a essas condições, às condições de espaço-tempo. E se você passa por uma experiência que transcende isso, como é que você vai depois encaixar, né, uma linguagem apropriada por uma determinada condição para que ela dê conta de explicar essas condições que ultrapassam, né, os limites da linguagem, né? Então, esse é outro problemaço, né? Então, esse seria o primeiro aspecto. Depois eu queria adentrar no aspecto de outros seres com outros sentidos, por exemplo. Mas depois já passo a bola para você para comentar isso. Guarda aí que essa aí é boa. É por aí mesmo, eu acho que é por aí. E por outro lado, o que eu venho pensando ultimamente? Eu venho pensando que nesse processo evolutivo nosso, evolutivo com E maiúsculo, em todos os aspectos, físico, emocional, moral, espiritual, etc., seria esperado que subprodutos desse crescimento fossem essas estruturas que a gente iria criando individualmente, coletivamente, para poder dar conta de entender minimamente a realidade de onde estamos. Exemplo, por que todos os idiomas do mundo têm tempos verbais que explicitam o mínimo presente, passado e futuro? Porque é fundamental ter isso. Sem isso, a gente não conseguiria ter um mínimo de coesão social, um mínimo de entendimento individual e coletivo. Precisamos disso. Eu chamo isso de um subproduto, parte desse processo evolutivo. Dependendo do tipo de experiência que você tem, você pode transcender isso. Faltará vocabulário, não tem problema, vamos criar lá na frente. Mas à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, parece que a gente tem que se dar conta da realidade, porque o nosso grande desafio parece ser: eu existo, ponto. A partir dessa minha existência, aonde eu estou parado, como é que eu interpreto o que eu estou fazendo, para onde eu vou, com que mecanismos eu vou, e o que eu sou, afinal de contas. E a resposta para isso ela vai se ampliando. Para alguns de nós, ela está feita. Alguns de nós nunca mais questionamos. Eu sou um ser material, eu estou aqui para me alimentar,
me nutrir, me reproduzir, e um dia eu vou embora e voltarei a ser pasto. Bárbaro. Mas alguns de nós não se conformam com isso. Ou porque experimentaram, ou porque esse questionamento, esse tipo de ânsia de crescimento e evolução não nos deixa tranquilos, não nos permite cruzar os braços, nos força à frente. E essas pessoas são as pioneiras, são as que estão ali na frente, levando todos nós a reboque. Exatamente. O mais legal, só antes de passar a bola, é que nesse espectro enorme de tentativas de entender a realidade, estamos todos no mesmo trem. Alguns estão lá na locomotiva, os de frente lá na locomotiva. Não, o Big Bang é uma coisa, mas tem muito mais coisas por trás. Dos últimos vagões ainda são só os materialistas. Nada contra, não há um desrespeito a isso, mas acho que ficou claro o entendimento. Né? Pessoas que só pensam que só existe isso. Mas estamos todos nós no trem, todos temos essa coisa em comum, o mesmo veículo físico, isso aqui. E seria compreensível que partíssemos do princípio que existe a separatividade. Existe um eu e eu é alguma coisa fora de mim. Por quê? Porque a primeira experiência concreta que a gente tem logo na infância, logo que o bebê, depois do 18º mês de vida, começa a se descolar da mãe, vem a separatividade. Eu era uma coisa só, o meu universo é só aquilo. Eu e a mãe éramos uma coisa só. A partir daí, é natural que a separatividade fique muito calcada na pessoa, e seria natural que muitos nunca transcendessem isso. Somos todos separados, somos todos diferentes, todos separados, e é assim que as coisas são, ponto final. Mas muitos de nós não se conformamos com isso, e a nossa vida dos inconformados é muito mais rica. Ela, pelo menos, ela permite elucubrações que nos dão a entender, e graças a isso descobrimos uma série de outras coisas que fizeram bem, inclusive aqueles que não acreditam nisso. Exatamente. Colocado. É isso aí mesmo, concordo contigo. Bom, então, eu falei para você que tinha esse aspecto, né? Especulando sobre, por exemplo, a existência de seres alienígenas com sentidos diferentes dos nossos, ou capacidades cognitivas diferentes das nossas, como eles poderiam perceber essa realidade. Porém, me ocorreu uma outra coisa enquanto você falava também, que é o seguinte, então, mais uma outra via, que seria o seguinte: a partir do momento em que você perece, né, a partir do momento que existe a morte de fato e a pessoa desencarna, né, aí usando uma linguagem kardecista, a pessoa deixa de ter esse aparato, né? Ela não tem mais esse aparato. Então, talvez a grande dificuldade, né, que a gente fala de comunicação com os mortos, né, sem querer também entrar na polêmica aqui, né, daquilo que o grande legado que o Chico Xavier deixou para a gente, não vamos entrar nessa seara não, porque é muito complexa, desviaria muito do propósito desse vídeo. Mas talvez muita dessa dificuldade, né, de comunicação, né, e dessa também natural, um impulso natural que nós temos de repente, né, sentir saudades, se comunicar com entes queridos, adviste justamente disso, porque se há uma dificuldade em termos conceituais, né, como acabamos de falar, por exemplo, a própria linguagem é baseada no espaço-tempo. E se você não tem mais esse aparato que torna necessária essa associação, essa linguagem, essa estrutura linguística para isso, como é que vai haver uma comunicação agora que essa entidade ou o núcleo consciencial que até então era representado por aquele indivíduo encarnado, como é que vai viabilizar essa comunicação estando em condições completamente diferentes, entendeu? Então, também esse é um aspecto que eu acabei pensando. Então, talvez antes da gente falar sobre o aspecto alienígena, talvez o aspecto puramente humano também já seja interessante. Eu passo a bola para você, então. Como, pegando o começo da conversa, nós lidamos mal com a finitude. Puxa, é muito chato ser consciente de que há um fim, que haverá um fim. Haverá um fim pessoal, haverá um fim para o planeta, haverá um fim para o universo, haverá um fim para o Sol, tudo. A gente lida mal com isso, e é natural. Por quê? Porque mesmo a grande maioria de nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, reclamando da vida, no fundo, não queremos largá-la. Não queremos largá-la, porque ela é onde estamos inseridos, e para muitos de nós ela é absolutamente fascinante.
E seria natural, um subproduto natural de que muitos de nós chegassem e falassem: ah, eu sei que continua. Ah, eu experimentei que continua. Ah, deixa eu criar mecanismos para ver se eu consigo me comunicar com além. É natural. Então, é natural que viessem exercícios e experimentos de transcomunicação, absolutamente natural. É natural que viessem doutrinas como a doutrina espírita, que estabelecesse códigos e dizendo que essa ponte está sendo cruzada o tempo inteiro. Natural. Não estamos falando aqui do nível de credibilidade, se é crível ou não é crível. É natural. Né? Até esse é o ponto. Mas eu acho que a grande sacada é como lidamos com a finitude. Esse é o X da questão. Como lidamos com isso? Por quê? Só antes de passar a bola. A ideia da saudade como subproduto do amor. Eu convivi com uma pessoa aqui por 1 mês, 10 anos, 50 anos, não importa quanto seja. A saudade é um sentimento que não só nós temos, parece que muitos animais também têm. É compreensível que seria parte desse amor eu querer, eu senti falta desse contato que foi tão útil, me fez tão bem durante a existência. Estamos falando de relações não tóxicas, relações construtivas, seria natural. E também um outro impulso para que muitos de nós buscassem esse tipo de comunicação que iria além. Exato. Absolutamente natural. Se estamos sendo bem-sucedidos ou não é outra história. Respeito perfeitamente quem critique todos os médiums, todo o aparato que existe por aí, mas parece que existem provas com P minúsculo e com P maiúsculo suficiente para mostrar que alguma coisa há em termos de comunicação, não de existência, de comunicação. Mas isso pode ser um outro episódio que a gente pode deixar lá na frente. Mas é natural que a gente queira isso. Que a gente possa... Eu também concordo. E só um detalhe que também me ocorreu enquanto você estava falando, de que se é preciso ter esse aparato sensorial, ou seja, essa condição de encarnado, com 5 sentidos, capacidade cognitiva, cérebro com esse tamanho específico que nós possuímos, ou seja, toda uma questão de estrutura e de função para que a ideia de espaço-tempo possa se apresentar dessa maneira, né, entendendo passado, presente e futuro. E se para fora dessa condição de encarnado, sabe-se lá como é que seria, nós não temos nem a capacidade de conceber, eu pelo menos não tenho, no momento, talvez lá no futuro, mas no momento eu não tenho, o quanto faria sentido, então, por exemplo, a ideia de mediunidade, onde essa unidade consciencial ela se aproxima de uma pessoa encarnada, ou seja, biologicamente capacitada a estar interpretando e fazendo uma interface com essa realidade consensual, digamos assim, para que haja um mínimo de comunicação compreensível e palatável para que haja um diálogo. Então, agora me ocorreu isso, até então não tinha parado para pensar a respeito disso. Então, faz sentido você pensar por aí também de que é preciso esse colamento, digamos assim, né? Essa sobreposição para que você consiga, inclusive, encontrar coisas passíveis de serem entendidas, porque, né, usando a linguagem limitada que nós possuímos, mas é o que temos. Né? Então, haveria essa necessidade de acoplamento, digamos assim, justamente para que, eu não consigo fazer a comunicação, né, aquela questão do dial, né, do rádio, se não houver a sintonia correta, porque se não houver essa sintonia, não há comunicação, não tem como você dialogar e conversar. Muito louco, né? Muito boa. E complementando o que você falou, já que a gente está nossa especialidade é navegar insolitamente. Para o profundo, para a consciência cósmica, que tem a intenção de nos fazer crescer e voltar até lá, a voltarmos a ser não dual, através da consciência autorreflexiva, seria talvez esperado, essa é uma das frases que eu estou usando bastante ultimamente, que faculdades extrasensoriais existissem, mas não para todos, porque nós, como coletividade, não saberemos lidar com ela. Exemplo, se os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra fossem capazes de ter telepatia fluente, não haveria coesão social. Nós não teríamos capacidade disso, porque níveis conscienciais, uma série de outras coisas, não dá. Se todo mundo pudesse ter contato todo o tempo com espíritos e outras entidades,
muitos de nós colapsaríamos, não teremos condições. Muitos não dão conta da vida aqui, imagina de outras coisas. Se todos nós fôssemos capazes de lembrar de todas as vidas anteriores, não daria, não haveria razão para quê. Então, é compreensível essa limitação, para que a gente possa existir aqui. Por outro lado, é compreensível que para alguns de nós, os pioneiros, consigam ter esses flashes e digam para toda a humanidade, ao longo de décadas de tempo, isso existe. Isso experimentem aqui, isso, aquilo lá. Servindo de farol para que os outros venham, para que as gerações venham adiante. Olha lá, Kardec escreveu isso há 150 anos. Olha lá. E assim, parece que é assim que as coisas funcionam. Assim como existem diferentes inteligências, como diria o grande Howard Gardner, algumas pessoas têm inteligência musical, elas ouvem e têm ouvido absoluto, outras não, precisam estudar muito. Parece que até nessa parte espiritual, extrasensorial, alguns de nós têm mais ou menos talento, habilidade, propensão a, e servem de veículo para esse tipo de coisa. Seria natural e esperado. E quem não tem a coisa naturalmente? Pode conseguir através de esforço. Uma pessoa que não tem o talento natural para música pode vir a ser um virtuoso e se estudar muito. Pode acontecer. Acontece o tempo inteiro. Uma pessoa que não tem o talento natural para matemática, se estudar muito, pode chegar lá. Por quê? Bom, vamos entrar então na questão alienígena? Bora! Essa é a nossa favorita. Guarda aí. Você que gosta, eu não vou anotar nada, cara. Você deve ter reparado já, né? Eu não faço isso. E você que anota, então bota aí A Chegada, que me ocorreu um insight aí, né, do filme A Chegada. Filme? O filme? O filme A Chegada, isso. Me ocorreu uma coisa agora aqui. Mas, enfim, vamos lá. Voltando, então, à inspiração inicial. Então, assim, a gente tem essa pretensão idiota, eu acho que essa talvez seja um dos calcanhares de Aquiles da ufologia clássica, de estender o nosso entendimento da realidade e projetar o nosso entendimento da realidade para coisas que se encontram além da dimensão humana. E essa é uma grande cilada, e eu acho que talvez em grande parte tenha nos colocado de frente para becos sem saída, né? Porque o fenômeno ufológico, ele é muito maior do que as explicações que nós normalmente damos a eles, né? A esses fenômenos todos. E ele não desafia apenas as leis da física, eles desafiam as leis da lógica, que é uma... aí ainda entramos na questão da consciência, inevitavelmente, né? Então, porque se fosse apenas um desafio de nível tecnológico, já seria complicado o suficiente, mas se encontra muito além disso. Desafia a lógica, né? Coisas sem cabimento para nós, sem pé nem cabeça, completamente bizarras acontecem, né? Então, adentrando nesse campo, né, que é extremamente vasto, tentando dar uma prioridade para o alinhamento que a gente está querendo fazer aqui, seres com outros sentidos ou com uma capacidade de processamento cerebral muito maior do que a nossa, ou uma estrutura fisiológica, física diferente da nossa, não necessariamente entenderiam a realidade da mesma forma que nós entendemos, e a concepção de espaço-tempo deles, muito provavelmente nada teria a ver com a nossa. Então, que roubada é essa, né, de projetar essa forma de entendimento para com esses caras, que talvez, tendo condições físicas semelhantes a nós, seria mais próximo, essa distorção não seria tão grande, distorção não seria a palavra correta, mas essa distoância não seria tão ampliada, mas com criaturas onde esses sentidos sejam bem diferentes, a leitura que eles farão da realidade não vai ter nada a ver com a leitura que nós fazemos, e aí, se a comunicação de nós com os nossos antepassados já é extremamente difícil, imagina, então, criaturas que não tem nada a ver com a gente, cara. Esse é um problemaço. E aí, já emendando, né, vamos falar depois, então, sobre o filme A Chegada, porque o cerne do filme é justamente essa ideia de que eles estão ali com um nível de interação com a realidade que não tem nada a ver com a nossa, e a própria forma deles se comunicarem envolve a ideia de espaço-tempo. Mas passo a bola para você já. Já pegando o canal do filme, mas daqui a pouco a gente volta nele, qual é a primeira abordagem? Antropomorfizar. Eles devem ter uma linguagem, eles devem ter uma ciência,
eles devem ter um propósito, eles devem ter um significado. Então, de novo, minha frase favorita das últimas semanas: seria natural e esperado que assim fosse. Seria natural e esperado que os primeiros investigadores do fenômeno OVNI passassem a interpretar todos os que vêm de fora através do prisma que a gente tem. Seria natural. O ruim, não quero usar uma palavra pesada, mas o limitante seria passar o tempo e continuar circunscrito a isso. Não dar um salto e pensar, espera aí, talvez a diferença seja tão grande entre o meu nível de consciência e o nível de consciência do meu cachorro. Talvez seja maior do que o meu nível de consciência e o nível de consciência da formiga. Se for assim, eu estou elucubrando. Então, eu tenho que abrir o leque para um tipo de entendimento que pode ser completamente diferente. Entrar nessa esfera é perder o chão, é entrar num oceano de dúvidas. E aí voltamos à base de nós, seres humanos. A maioria de nós não se sente confortável. Então, é mais confortável tentar interpretá-los. Eles devem ter um código genético, eles devem ter um código moral, eles devem ter um código civil, eles devem se organizar em sociedades, cidades, países, eles devem ter uma ONU. É assim que a gente pensa. E assumimos assim. E pior, quando alguns de nós conseguem estabelecer algum tipo de comunicação, e daqui a pouco a gente chega na chegada, piora, porque a gente nem se dá conta de que tudo que vem de lá não veio necessariamente de lá como eles mandaram, mas em si foi interpretado por nós de acordo com todos os nossos filtros, crenças, paradigmas, etc. Poucos de nós lembram disso. Tanto é que no linguajar é assim, me disseram isso. Não, eu acho que interpretei aquilo que me chegou desta maneira. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas é natural que esse primeiro passo seja assim. O não natural, o não esperado seria que desse esse segundo passo. Não, é muito maior, vamos elucubrar, vamos tentar outras maneiras de se comunicar e de entender a vida. Usando até nós mesmos como exemplo. Nós podemos fazer isso. Essa capacidade de elucubrar nos ajudaria muito a entender outras criaturas que vêm de fora. Legal. E adentrando então um pouco agora na questão do filme, né, cara? A chegada é sensacional, né, cara? Porque ali no filme é apresentado a nós uma complexidade que poucos pararam para pensar a respeito, né? Que é a própria linguagem em si de seres com sei lá, uma estrutura biológica completamente diferente da nossa. Não necessariamente eles teriam que usar, sabe, uma sintaxe que levasse em consideração o espaço-tempo. Então, no filme, por exemplo, eles se comunicam, e para eles a questão do tempo não tem nada a ver com a questão nossa do tempo, né? E se utilizam dessa linguagem, dessa sacada de trabalhar com passado, presente e futuro, de forma a interferir em nossa realidade de um jeito que a gente jamais pensaria, né? Ou como nós gostamos de projetar, né? Poxa, se para nós é universal, a gente gosta também de se utilizar essa palavra que é completamente inadequada, né? Universal como? É terráqueo no máximo, né? Achar que temos essa percepção de espaço-tempo e ela é mais ou menos homogênea, de lógico, extrapolar isso e achar que isso é válido para qualquer coisa no universo. E não. Então, acho que o filme ele é muito feliz em mostrar que, olha, realmente você tem um nível de interação entre seres completamente diferentes que não necessariamente envolve uma linguagem que tem, sei lá, sujeito, verbo, né, uma ação ou objeto em um tempo linear. E a coisa pode ser multicamadas, por exemplo, né? O que você acha desse tipo de... Não, eu acho genial. Eu acho que fica até recomendação para quem não viu que veja, e para quem viu que veja sempre que possível várias vezes, porque tem outras camadas de entendimento. Ele tem várias sacadas. Primeiro, a importância da linguagem, é a maneira como a gente se comunica, né? Vou até dar um exemplo básico, mas que é bem interessante. Sabe aquele filme do Gru, dos Minions, etc.? Ah, tá, dos Minions, tá. O primeiro eu sei, acho que se tiverem outros já não assisti. Os Minions, eles se comunicam por sons, mas olha que interessante, se você começar a assistir o filme muitas vezes,
pela expressão facial, pela maneira como eles se comportam, você acaba entendendo muitas das coisas que aquelas criaturas querem dizer. É como o bebê, a gente entende o que o bebê fala mesmo antes de bebê articular palavras. Então, a nossa capacidade de se comunicar vai além da linguagem, mas a linguagem foi a melhor tecnologia que a gente criou para poder se comunicar. E olha que interessante, mesmo aqui embaixo, mesmo aqui na Terra, nós temos diferentes alfabetos, diferentes maneiras de escrever, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, diferentes símbolos, e de alguma maneira nós nos comunicamos, nós demos um jeito. No momento que vem outras criaturas, como estabelecer uma relação? Linguagem é a única maneira. Aí vem uma parte bacana que daqui a pouco eu volto na chegada. Todos os filmes pretensamente científicos usam que linguagem? A matemática. Geralmente vamos mandar uma mensagem em números primos, porque os números primos tem que valer aqui, tem que valer em qualquer lugar. Como é que está uma parte do aparato que está nas Voyager 1 e 2 tem matemática, aquilo que vai, todos deverão entender. Vamos tentar mandar impulsos ou mensagens por rádio, porque eles devem ter rádio lá. Ou vamos mandar imagens por televisão. Era lógico que você pensasse assim, era o ápice da tecnologia na época. Hoje se pensaria e se faz diferentemente, né? Então, mas muitos de nós pensaram, isso é limitado, eles devem estar muito, muito mais à frente. Né? Agora, o mais legal do filme da chegada, deixar te passo a bola, o roteirista, o diretor, toda a equipe que trabalhou lá foi capaz de criar um filme que mostra como a gente precisa da linearidade para ter entendimento. Ele tem várias coisas lineares. As pessoas chegando na base, uma série de coisas. Mas dentro do filme, ele vai mostrando flashes e cortando isso, nos mostrando, olha, é possível acompanhar. Precisa prestar atenção. Mas é possível acompanhar raciocínios que não são lineares. Está embutido no filme. E muitos de nós estamos nos acostumando a isso. Porque a gente tem a tendência a ver que tudo é linear, tudo é presente, passado, futuro, tudo é causal. Mas muitos estamos experimentando que não é tudo assim. E parte da realidade não é assim. E saindo do orbe terrestre, não é assim necessariamente. E você falando assim, me ocorreu um outro insight aqui, por exemplo, né, essas relações não causais, que a gente poderia dar o nome de sincronicidades, né, um termo cunhado pelo Jung, onde você tem, lógico, a narrativa central do filme, que ela é linear, né, ou seja, tem um personagem, né, tem um contato mundial, se deslocam até essa base, onde se encontra isso é linear. Porém, essas cenas, elas desde o início, elas ocorrem de forma aparentemente aleatória no início, mas depois no final você consegue juntar tudo, né? Isso a gente poderia fazer uma analogia com as sincronicidades, ou seja, você vive aqui numa realidade consensual, mas de vez em quando surgem as sincronicidades, e que normalmente a gente faz, ignora. Ou você as traduz como se fossem simples coincidências, não tivesse nenhum significado por trás. Mas é que elas atingem a realidade de forma perpendicular e não de forma horizontal, né? Horizontal ou de forma linear, digamos assim, né? Parece que eventos perpendiculares em que você não percebe entre um e outro uma relação de causalidade, mas no filme você vai percebendo que não, por associação, existe ali uma relação de associação, mas não uma relação de causa e efeito, né? Então, dá para fazer também esses tipos de ligações, e o quão interessante que é que, de repente, em nossa vida essas coisas estão acontecendo o tempo todo, mas a gente não para prestar atenção, seja, né, por qual razão for, mas que estão aí o tempo todo acontecendo, e se a gente prestasse atenção, talvez a coisa fosse ampliada cada vez mais e a gente fosse dando um entendimento cada vez mais amplo para aquilo que nós vivenciamos. Né? Algumas das razões talvez sejam, primeiro, porque a gente já nasceu imerso nessa cultura de que privilegia e para que a gente tenha esse mínimo de coesão social e mínimo de entendimento pessoal, respeitamos e vivenciamos e navegamos pela linearidade. Acho que uma das razões é essa. Mas, quando somos treinados ou quando somos expostos a ela e não nos sentimos desconfortáveis,
porque alguns se sentem desconfortáveis a tal maneira de que vão dizer, eu não entendi esse filme, ele é uma porcaria, ele não tem começo nem meio nem fim, não captei. E é legítimo, para algumas pessoas que não estão treinadas a isso, é desconfortável. Nem todo mundo gosta de montanha-russa, tem gente que adora. Nem todo mundo gosta de ficar no limite, mas muitos adoram, nós somos diferentes. Muitos se sentem totalmente perdidos fora da realidade, que é normal, porque sempre foi vivido assim, né? Por outro lado, imagina, quer ver um exemplo? Fecha o olho, imagina o Márcio Cruz com 18 anos, os sonhos que ele tinha de profissional, pessoal, etc. Puf, viaja até agora. Bem diferente. Parece que não tem conexão nenhuma. Agora, se você começar a olhar para trás, desse ano para o ano passado, para o outro ano, vai haver uma linha reta de eventos que levaram até aqui. Fortuitos ou não, mas ela é reta. É impressionante. E que não foram planejados. A maioria não foi nada planejado. Isso que é muito louco, né? Mas teve uma causalidade ali, mas a gente só foi descobrindo no caminho. E a partir de agora, o Márcio Cruz, com 60 anos, como ele estará? Não sei, está aberto, tem infinitas possibilidades. Uma delas vai se concretizar nessa linha de espaço-tempo, as outras você não vai, talvez nunca vai saber. Mas olha que louco, de hoje para frente é um espectro de possibilidades. De hoje para trás, supostamente também. Mas uma você vai lembrar com detalhes, porque ela é uma linha desde aquela época. Isso é fascinante. Imagine estar alerta com relação a isso daqui para frente. Deixa eu ficar alerta para essa sincronicidade, deixa eu ficar alerta para esse tipo de coisa que está acontecendo, que está me exigindo tomar decisões todo o tempo. E se eu tomar decisões mais inteligentes, mais de acordo com o que eu quero, mais de acordo com, talvez não com o que eu queira, mas com o que eu precise, minha vida fique mais interessante, fique mais fascinante e tenha mais sentido. Essa ideia do desempacotamento, né, de um sentido, né, dentro dessa ideia bastante peculiar nossa, desse tecido do espaço-tempo, é interessante pensar que talvez a gente tenha que prestar atenção no fluxo que a natureza, através de nós, nos leva a desempenhar, e não necessariamente aquilo que o ego deseja, porque tudo aquilo que o ego deseja, obviamente, pouquíssimo está sob o nosso controle, né? Então, se há um fluxo através de nós, se nós somos a natureza, não, né? A gente também se utiliza de uma frase muito infeliz que é somos parte da natureza. Não, nós somos a natureza, não é que nós somos parte, não. Talvez, então, esse fluxo, ou esse tal de flow, né, que a gente ouve falar, justamente esse desempacotamento dentro de uma linha que faz sentido através da natureza, fluindo através de nós, para que a coisa siga esse fluxo, mas não porque é o único fluxo possível. Talvez seja o único não, mas talvez seja o fluxo mais propenso a ser realizado devido às circunstâncias consideradas, né? Nessas condições de espaço-tempo. Nessas condições de espaço-tempo que a gente está vivendo aqui agora, nessa condição. Né? Porque aí o ego, no seu devaneio, sei lá, masturbatório, digamos assim, ele vai querer ir para uma outra direção que não tem nada a ver com esse fluxo que estava sendo direcionado para cá, por questões de karma ou por questões, sei lá, de espírito, de propósito, de alma, seja lá o que for, e ele vai querer percorrer um caminho. Obviamente, não, esse caminho não está propenso a ocorrer, porque é uma linha meio que paralela à força maior, ao fluxo do rio que deveria estar seguindo, e aí acaba sendo frustrado, porque, enfim, não acontece aquilo que era esperado, mas porque você não estava atento a essa voz interior, ou essa intuição que dizia para você que é para ir para lá e não para cá. Né? Bem colocado. E, de novo, esse ego disfuncional do que a gente vive voltando a ele, porque ele é fundamental para a nossa existência, nós sacamos, muitos de nós, na humanidade, já sacamos que ele existe, ele cumpre uma função, mas ele tem sido usado, ele tem atuado de maneira disfuncional. E há milênios, muitos já sacaram que ele é um problema não por ele em si, mas a maneira como ele atua e interpreta a vida e o mundo. Ele precisa ser educado. Isso a gente já sacou. E muitos sacaram lá atrás e vem dando esse recado. Olha, cuidado com ele, olho nele.
Muitos de nós damos bola para isso. A maioria que está na casinha 1, casinha 2 do desenvolvimento consciencial, não percebe, porque está imerso nele. É egocêntrico e etnocêntrico, só enxerga isso. Não está nem olhando, nem imagina que existem outras coisas. Mas tem um monte de gente que já se aprofunda. E tem que conviver com todos. Tem que conviver com todo mundo no trem. Esse é o grande desafio. Quem transcendeu isso tem ferramentas e tem condições de perceber melhor sincronicidade, tudo que está além dos 5 sentidos e fazer esse tipo de questionamento que a gente está fazendo agora. Como é que essa história de espaço-tempo, que tecido consciencial é esse no qual eu estou imerso, do qual eu faço parte, ao qual eu contribuo o tempo inteiro da minha existência? A maior parte do tempo de maneira inconsciente. Mas espera aí, e se eu quiser atuar conscientemente em benefício de todos nós, porque afinal de contas, todos nós, no fundo, somos um. Exato. O jogo muda de figura. Perfeito. E aí a gente pode especular realmente, né, não sei se vai dar tempo agora nos 5 minutos finais, mas talvez justamente para dar vazão ou contribuir, como você mesmo mencionou agora, com a evolução nessa linha espaço-temporal, né? Então, existe uma condição, sei lá, ecossistêmica aqui nesse planeta em particular, com um entendimento nosso, pelo menos, da perspectiva desses primatas de nível superior, de que há uma sequência de eventos que levaram a gente a chegar até aqui em termos biológicos, e talvez faça parte do risco a gente estar aqui nessa condição de uma condição cognitiva e intelectual bastante instável ainda, porque isso nos coloca em risco o tempo todo, né, contra a própria natureza, mas talvez fosse realmente bem-vinda essa condição e faz parte dessa linha evolucionária, digamos assim, estarmos aqui desenvolvendo essa linha, que, mais uma vez, não é uma linha necessariamente real lá fora, separada ou apartada de nós, mas na condição de desencarnados, talvez a gente consiga enxergar isso, sei lá, vai saber de que forma a gente poderia enxergar, não sei te dizer, mas aqui faz sentido, então, ou seja, você trazer propósito, sentido para a vida desse ponto de vista, além do espaço-tempo, aqui onde o jogo é jogado, né? Ou seja, onde o game está sendo travado, talvez faça sentido a gente ampliar as condições do jogo e melhorá-las para que outras pessoas depois de nós venham e joguem aqui em melhores condições de jogo, digamos assim. A analogia do jogo é genial. Todos começamos na fase 1 do jogo. Para muita gente, só existe a fase 1. Alguns sacaram, tem outras fases. E mais, eu não preciso ser necessariamente manipulado pelo joystick. Eu posso jogar junto com o joystick. Eu posso fazer parceria com o cara que está jogando. Profundo, seja lá quem for. Eu posso. E mais, posso não, devo, para o bem de todos. Eu vou abrir caminho para que todos venhamos. É genial isso. E o mais fascinante é assim, né? Você tem partes secretas do jogo. Você tem, sei lá, passagens secretas. Você tem portas em locais escondidos, onde você abre um universo completamente novo surge. Mas isso requer o quê? Trabalho, tempo, paciência, né? Easter eggs, né? Que podem estar escondidos em partes do jogo que a maioria não tem nem acesso. Então, cara, a analogia é bem interessante. Só para terminar, olha que me ocorreu agora. E aí vem um debate mais elevado sobre a falsa dicotomia, na minha opinião, entre determinismo e livre-arbítrio. Supostamente, o profundo já criou toda a matriz na qual a gente está inserido, não tem nenhuma novidade para acontecer. Então, tudo que acontece, que a gente está definindo aqui dentro, tudo que a gente está descobrindo, que a gente acha que é a partir de livre-arbítrio nosso, na verdade não é, porque isso estaria pré-determinado. Mas a questão é, será? Teria graça para o profundo deixar todas as regrinhas determinadas e não dar para a gente nada para que ele mesmo, ela mesma, pudesse aprender? Talvez não. Talvez não. A gente teve um episódio lá atrás falando, né? Existe livre-arbítrio? Vamos fazer uma revisita desse tema? De repente, a partir de agora, a gente consegue criar. Na verdade, é uma revisita mesmo, né? Mas ampliar esse conceito, porque ele realmente. O próprio Bernardo Kessler fala muito sobre essa questão do livre-arbítrio, quanto que é bem escorregadio. A gente pensa que é de um jeito, mas no fim não é. Porque, na verdade, é possível ver sob outras perspectivas. Né?
Principalmente, gente, mano, vale a pena. Bom, acho que deu, né? Aí já quase dando 1 hora. Deu 1 hora aqui, né? A proposta de Contatos e Histórias, que é sempre 60 minutos de conversas o mais aprofundadas possíveis dentro de determinado tema. Muito obrigado pela sua participação, sempre impecável, insubstituível. E até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos do Newton. Muito obrigado. Valeu, Roberto. 150 em King dia, hein? Valeu. Valeu, gravando aqui o aniversário, 150 episódios, e que venham mais 150. Muito bom. Grande abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau.